A influenza aviária chegou em nossas granjas comerciais no Brasil. E agora? Esse é o grande questionamento que vários produtores, tanto da avicultura alternativa, caipira, orgânica e da avicultura industrial, têm se feito nos últimos dias, desde o dia 15, com a confirmação desse primeiro caso numa granja de matriz de frango de corte no Rio Grande do Sul, em Montenegro. Por esse motivo, por esses questionamentos e essas dúvidas, uma situação falada pela doutora Masayo Mizuno, professora da USP de São Paulo, aonde ela falou que nós temos que conhecer o nosso inimigo, e é um inimigo em comum que nós temos, a avicultura alternativa e a avicultura industrial. A doutora Masayo, ela esteve com a gente na semana passada, fazendo uma live tira dúvidas e explanando sobre todas as questões epidemiológicas relacionadas à influenza aviária, de sintomas, período de incubação, como se proteger, as medidas de biosseguridade, né, as questões relacionadas à sua transmissão, como que ela chegou no Brasil, da onde que ela veio, vários assuntos extremamente importantes para que a gente conheça esse inimigo em comum que todos nós temos. Então, por isso, e até com a autorização da professora Masayo, nós estamos disponibilizando nesse vídeo, na íntegra, a live que nós fizemos com ela sobre esse assunto, onde nós temos aí 50 minutos, onde ela faz uma explanação técnica excelente, excepcional, sobre todos esses pontos que eu falei para vocês. E depois nós temos a continuidade com Tira Dúvidas, onde a gente continuou fazendo questionamentos, vários produtores, vários criadores, né, clientes da Mais Caipira, clientes aí da comunidade mais, onde a gente teve uma interação, uma conversa muito bacana, e nós chegamos aí a 2 horas de live contando toda a explanação dela e também esse tira dúvidas. Então tenho certeza que umas dessas dúvidas, com certeza deve ser uma das que você tem. Então assista esse vídeo, compartilhe, faça com que esse vídeo chegue à maior quantidade de pessoas possíveis, para que a gente consiga entender, conhecer esse nosso inimigo em comum e proteger as nossas aves, proteger as nossas granjas desse grande problema que está rondando o território brasileiro, está rondando as nossas granjas. Então não perca tempo, continue aí, né? O nosso vídeo aqui vai começar a live na íntegra agora para vocês, e compartilhem. Mandem para colegas, criadores, divulguem em comunidades, em grupos de WhatsApp que vocês tenham, que vocês conheçam, nas páginas de vocês, para que a gente consiga levar informação de qualidade para que todos conheçam esse grande vilão que está rondando a gente aí. Bora lá! Da gravação, ok? E... okay. Então, pessoal, é com grande satisfação hoje, né, que a gente abre essa nossa live, né, aberta não somente aqui para os nossos participantes e clientes da Mais Caipira e os participantes da nossa comunidade mas também abrimos para a comunidade da avicultura caipira, da avicultura alternativa, né, essa palestra que nós convidamos a doutora Masayo Mizuno, que eu tive o prazer de ter como minha professora de epidemiologia, não na graduação, mas depois na qualificação, quando estava ainda trabalhando na BRF, né, Sadia na época, onde ela trouxe todas as questões relacionadas à epidemiologia, disseminação de doenças, né, e nós convidamos por ter esse contato, né, a gente já teve algumas palestras que a gente fez em conjunto, em treinamentos dela, quando estava na avicultura industrial, e sempre conversamos sobre algumas questões relacionadas ao mercado, a questão até também da avicultura alternativa, desse desenvolvimento técnico, e a convidei, né, uma profissional de extremo gabarito, né, com pós-graduação, na parte é professora da USP, da cadeira de epidemiologia, bioestatística, educação sanitária, biosseguridade. Então, a professora Masayo é uma referência, como ela mesmo comentou aqui para nós anteriormente, né, de uma live que ela teve no dia de ontem. E a nossa intenção foi trazer ela para esse nosso mundo da avicultura caipira, da avicultura alternativa, para que a gente possa entender, né, e ter esse contato com essa
questões relacionadas à epidemiologia da influenza, né, que já chegou, agora já estava disseminado, já estava no nosso território, só que sem acometer aves de criações. E agora, infelizmente, a gente teve a entrada dentro de uma granja e isso muda muitas questões. Então, professora, muito obrigado por aceitar esse convite de estar aqui com a gente, né, de aceitar as questões aí relacionadas a vir trazer para esse nosso setor essas informações, e fique à vontade aí para fazer a explanação da senhora aí para nós. E no final a gente vai estar abrindo também para perguntas. Então, quem tiver alguma questão, vai anotando. No final da explanação da professora, a gente vai estar abrindo para perguntas aí relacionadas ao que foi explanado e outras dúvidas que vocês tenham também. Tá ok? Professora, bem-vinda e muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Ronald, é sempre um prazer levar conhecimento, não informação. Eu não levo informação, eu levo conhecimento para todo o público que me chama para palestrar, e é um prazer muito grande, tenho muito respeito por você, muita consideração. Essa é uma das razões pelas quais eu aceitei. É claro que a outra o outro fator é levar conhecimentos aos criadores, aos colegas médicos veterinários ou tecnistas que certamente estão presentes nessa live, para que atuem prevenindo a entrada do vírus na granja que vocês atendem. Porque nós estamos trabalhando com um inimigo que vive solto no mundo. Então, trabalhar contra um inimigo invisível, o vírus já é invisível, as aves migratórias a gente pouco vê. Então, nós temos que ter o conhecimento do comportamento das aves e do vírus para que nós possamos nos proteger. Controlar é difícil, os senhores sabem que controlar é muito caro. Se vocês têm ideia do prejuízo que a granja de matrizes de Montenegro teve, a doença dizimou 100% das aves de um galpão e 98% das outras aves do outro galpão. Então, ficou para o serviço público eliminar 2%. Mas o trabalho de saneamento é muito grande e está ainda em vigor, porque a região está interditada não é quarentena, né? Mas está interditada para terminar o trabalho de saneamento. E, desta forma, eu começo colocando um pensamento que é do século V e ainda vale até hoje. Se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo, não precisa temer o resultado de 100 batalhas. Então, quem é o nosso inimigo? O vírus que ele vem... como ele não anda sozinho, ele tem que andar dentro do organismo de algum animal, que no nosso caso são as aves migratórias. Então, se nós temos o conhecimento do vírus e da ave migratória, que são nossos primeiros inimigos, nós não precisamos temer o resultado de 100 batalhas. E o objetivo aqui é conhecer esse inimigo, que é o vírus mais a ave migratória. Mas se você não se conhece, não conhece a epidemiologia, não conhece a influenza aviária, não conhece o inimigo, se você se conhece, mas não conhece o inimigo, para cada batalha ganha, você terá uma derrota. Isso não é vantagem nenhuma. E se você não se conhece, nem o inimigo, nem a si mesmo, perderá todas as batalhas. Então, os senhores é que terão que saber em que categoria os senhores se encontram. Eu espero que, talvez seja no segundo, mas a partir desta palestra, a pretensão, o desejo dos senhores é entrar na primeira categoria, de conhecer o inimigo, conhecer a si mesmo um pouco mais, e para que não percam uma batalha, porque é realmente desastroso perder uma batalha contra um ser invisível que é um vírus, uma bactéria em outros casos, protozoários em outros. Então, vamos falar, a minha aula é muito acadêmica,
Eu sei que tem veterinários, zootecnistas e criadores, mas vamos pensar um pouco alto, né? De uma forma mais científica, de uma forma mais acadêmica. A influenza aviária é uma doença infecciosa altamente transmissível. Ela facilmente transmite de uma ave para ave, causada por um vírus da família Orthomyxoviridae e conhecida desde o século XIX, responsável por muitos casos esporádicos, bem como graves surtos. Por exemplo, no hemisfério norte, nós temos em todo o tempo a ocorrência de influenza aviária. É que o vírus chega em menor quantidade para o hemisfério sul. As aves aquáticas são os hospedeiros naturais do vírus da influenza aviária. A dinâmica do ciclo da infecção ocorre entre espécies de aves. Então, o vírus é mantido na natureza infectando aves. Quando eu falo infectando, eu não estou falando contaminando. Seres vivos se infectam, objetos inanimados se contaminam. Então, vamos começar a utilizar corretamente a nomenclatura científica, principalmente aqueles senhores que são doutores. Então, na dinâmica da infecção entre espécies aquáticas, na maioria migratórias, porque nós podemos ter, em casos de epidemias, aves locais transmitindo, disseminando vírus, que são as aves migratórias locais. Nós temos aves migratórias locais, não na quantidade que existe no hemisfério norte, mas nós temos. Quando nós queremos conhecer o inimigo, temos que saber onde ele vive, qual é o local, o ninho dele, o nicho dele. O nicho dele é aqui na Sibéria. Da Sibéria, eles partem em direção às Américas, chegando aqui, mas só que, quando eles chegam nesse momento aqui, perto da Groenlândia, eles rebatem e voltam para dentro da Ásia e da Europa. Acontece que, até há pouco tempo, nós não tínhamos, até uns 10 anos, nós não tínhamos aves migratórias que descessem em grande quantidade aqui na região, na área das Américas, que descessem para a Antártida. Mas começaram a surgir o aumento da população de aves migratórias aqui em Preto, descendo para a Antártida, onde as aves têm que viajar todos os anos, do hemisfério norte para o hemisfério sul, para a reprodução, porque a temperatura e a umidade do hemisfério sul é muito mais adequado para a reprodução. E depois da reprodução, elas voltam para a sua origem e repetem todos estes anos este ciclo. E nós temos outras rotas migratórias, mas vamos lá, na América do Sul e na América do Norte, nós temos uma outra rota migratória, esta em cor laranja, que não chega ao Brasil. Ao Brasil chega uma rota em preto e a rota em verde, com caminhos diferentes. Só que saem do norte do Canadá, nesta região do norte do Canadá. Só que os Estados Unidos, a América do Norte e a América do Sul, é também visitada por aves migratórias que estão em amarelo, que saem aqui do lado esquerdo do Alasca, da Sibéria, vão em direção ao Alasca, conseguem sobreviver bastante tempo aqui no Alasca, porque tem condições do vírus se perpetuar na água, e nós temos essa rota migratória que desce pelo Equador, pela Colômbia, Venezuela, Argentina, Chile, Uruguai, e volta por este caminho. Em termos de quantidade de vírus que elas carregam, esta rota que sai da Sibéria, essas rotas carregam uma quantidade muito maior de vírus do que a rota que fica
restrita à América do Sul. Isso depende do comportamento, não vamos discutir, mas esta é uma realidade que acontece e que explica por que, no Brasil, nós temos casos esporádicos, não temos na mesma intensidade que ocorre na América do Norte, que os senhores sabem, e nós ouvimos, nós lemos notícias, que todos os dias tem um foco aparecendo nos Estados Unidos. Aqui está apenas para os senhores verem que a maior concentração em vermelho de aves de influenza aviária são estas regiões do mundo, e o Brasil, até 2013, estava totalmente livre. Essa figura de 2013, eu não encontrei nenhuma figura semelhante atualizada, e aqui nós olhamos esse daqui focalizando as Américas. Então, aqui ainda estava ausente, porque essa é um mapa anterior a 2023. Ocorrência na Antártida. Até 2023, nós não tínhamos nenhum caso registrado na Antártida, a despeito das aves migratórias migrarem todos os anos, uma vez por ano, cada espécie de ave, migrando do norte, aqui na parte ocidental, saindo do norte do Canadá, indo para a Antártida, e do outro lado do mundo, saindo da Sibéria em direção à Antártida, do outro lado do mundo. Acontece que, em 2023, o vírus conseguiu chegar no hemisfério, na Antártida, mas ela está restrita à região da Geórgia do Sul e das Malvinas. Não existem estudos para explicar, não se sabe ainda se o vírus se assentou, se ela se estabilizou lá, não existem informações nesse sentido. É um vírus dessa cepa, né? Tem várias cepas, o vírus é muito versátil, senhores, é extremamente versátil. Quando o vírus percebe que no organismo das aves, onde ele se instalou, a imunidade, a produção de anticorpos, imunidade celular, chega, ele sofre mutação, porque ele quer sobreviver, ele precisa fugir da resposta do anticorpo do animal para ele reutilizar, reinfectar a mesma ave quantas vezes ele desejar. É um vírus muito esperto, ele é muito versátil. E isso daqui foi documentado nessa publicação. Então, eu falo somente aquilo que é publicado. Então, tudo quanto não está publicado, a gente pode discutir, mas fica no campo das hipóteses. No Brasil, em 2003, o vírus entrou por esta rota do Atlântico e se disseminou pelo Nordeste, exceto Fernando de Noronha, aqui esta região do leste, sudeste e o sul. E o vírus está presente, ele entrou, está presente, mas numa quantidade pequena, seguramente, entre aves silvestres. Por quê? Porque nós não temos tido, de 2023 até 2024, nenhum foco de influenza aviária em criação de subsistência, criações caipiras, nem em matrizes, a não ser agora, em maio de 2025, que nós fomos pegos de surpresa. Então, o vírus está presente, a vigilância tem detectado a presença, e os senhores, eu peço muito cuidado, muita atenção, os senhores que são das granjas informais, porque, na verdade, epidemiologicamente, os senhores são sentinelas. Por quê? É previsível, devido à criação ser, durante o dia, fora do galpão, que se acontecer um foco de influenza, que é esperado que ocorra mais frequentemente na granja caipira, na de subsistência. Não foi o que aconteceu. Dessa vez nós tivemos no matrizeiro e no zoológico. Então, nós somos... O raciocínio tradicional nem sempre vale no Brasil, porque esperava-se que acontecesse na granja de frango caipira, galinha caipira, e foi acontecer.
É muito estranho. Eu estranho muito, porque matrizeiro tem uma boa medida de biosseguridade. Então, como o vírus furou esta barreira da biosseguridade? É claro que o Ministério da Agricultura está investigando, e em breve, talvez, nós venhamos a ser informados de como o vírus entrou justamente no matrizeiro. No zoológico, é o esperado, porque as aves são mantidas ao ar livre, poucas são mantidas em cativeiro, então, entende-se como ocorreu no zoológico, mas é difícil de se entender como ocorreu no matrizeiro, onde a medida de biosseguridade é muito rigorosa. Então, nós vamos saber, talvez tenha havido uma falha na medida de biosseguridade. Então, no Brasil, eu já falei, aconteceu em 2023, tiveram 3.336 suspeitas, casos prováveis 643, investigação sem resultado conclusivo, meia dúzia, focos de influenza de alta patogenicidade, 166 focos em aves migratórias de vida livre. E teve apenas um caso, ou 3 casos, em granjas de subsistência. Aqui, subsistência são os senhores caipiras e fundo de quintal de criações particulares. E dessas 166, todas eram vírus de alta patogenicidade. Então, no Brasil, está circulando esse vírus de alta patogenicidade. Circulando aonde? Nas aves silvestres, porque o vírus foi detectado naquela ocasião em 163 aves silvestres e em 3 granjas de subsistência, criações de subsistência. E doença de Newcastle, que também está presente, foi detectado o vírus numa granja comercial. Em 2015, todos nós já ouvimos, no matrizeiro e num jardim zoológico. O vírus, este é o nosso vírus, o nosso inimigo, ele é bastante complexo, ele é bastante versátil, ele muta com muita facilidade, e ele vive. O hospedeiro dele, preferencial, se não tiver nenhuma outra espécie animal, mas tiver aves aquáticas, o vírus sobrevive. Então, este é o conceito de hospedeiro natural. Se não tivesse nenhuma outra espécie animal, o vírus sobreviveria. E a dinâmica do ciclo de infecção ocorre entre elas, entre as aves aquáticas. O vírus, se ele tiver somente as aves aquáticas, ela sobrevive. Mas sempre existem aquelas aves aventureiras que migram, não é isso? E que vão trazer, distribuindo o vírus pelo mundo inteiro, que são as migratórias. Apenas para os médicos veterinários e zootecnistas, um conhecimento um pouco mais científico, que o vírus pode, e também para os senhores criadores é importante, sabe, ter esse conhecimento. O vírus pode permanecer infeccioso por longos períodos de tempo, até mais de 1 ano, em águas superficiais à temperatura ambiente do Alasca. E também na região da Sibéria. Vamos chamar tudo de Alasca. Portanto, as zonas úmidas representam ambiente para resistirem fora do reservatório biótico. Quem é o reservatório biótico? Aves migratórias. Por que fora do reservatório? Porque lá no Alasca e na Sibéria existe uma grande quantidade de crustáceos, caranguejos, moluscos e estrela do mar, essa abundância de vida desses animais que vivem em ambientes pequenos, fechados, principalmente caranguejos e pulga do mar, que são invertebrados, são os hospedeiros que garantem a sobrevida. Então, pouco se fala sobre esses personagens que garantem a sobrevida do vírus lá no hemisfério sul. Daí a grande quantidade de vírus
que está presente no Alasca e na Sibéria, na Sibéria, que vão para os Estados Unidos, a América do Norte, e vão provocar essas epidemias todos os anos. Quando o vírus é eliminado pela fonte de infecção, então vamos falar ave migratória, então os vírus estão protegidos por matéria orgânica, como secreção oronasal, porque produz tosse, espirro, e fezes, porque causa diarreia, e o vírus é eliminado pelas fezes. Veja que versatilidade do vírus. Normalmente, um vírus, uma bactéria que produz problema respiratório, ele praticamente produz só problema respiratório. Veja, micoplasma, bronquite infecciosa, e pelas fezes são agentes de doenças diarreicas. Então, nós temos um grupo de doenças que são diarreicas, e temos um grupo de doenças que são respiratórias. E nesse meio estão as aves migratórias, a influenza aviária, que é eliminado excepcionalmente pela secreção nasal e pelas fezes. Vejam a versatilidade. Ele vai buscar organismos em localização anatômica oposta, no intestino, eliminado pelas fezes, e no aparelho respiratório, eliminado pela secreção oronasal. Vejam que vírus esperto. Ele faz de tudo para sobreviver. No dejeto líquido, permanece viável por cerca de 105 dias no inverno, por 30 a 35 dias a 4 graus Celsius, 7 dias a 20 graus e 4 dias entre 25 e 32. Isso porque, na medida que a temperatura do ambiente aumenta, o vírus é destruído. À medida que a temperatura diminui, é claro que o vírus é mantido vivo. A dessecação destrói o vírus da influenza aviária. Por isso, a tosse e o espirro não transmitem além de 1 metro de distância, menos de 1 metro, e também não sobrevivem a objetos secos. A bota que esteve contaminada secou, então o vírus não é transmitido. Objetos, equipamentos que tiveram contato com secreção nasal e fezes, eles são destruídos rapidamente. Isso não nos autoriza a deixar de limpar, lavar e desinfetar objetos inanimados, veículos, sapatos, roupas e assim por diante. O vírus resiste a temperaturas elevadas? Ele consegue resistir. Então, aqui estão as temperaturas, 160 dias, 15 a 20 graus. Então, vejam a versatilidade. Persiste em 13 dias no solo, não no ar, no solo, desde que protegido por matéria orgânica. Que matéria orgânica? Fezes. E por 50 dias a 20 graus e 6 meses na carne de frango. Esse experimento aqui, detectaram na carne de frango, mas eu afirmo para os senhores que o vírus não é transmitido pela carne de frango. Então, ele foi uma observação experimental, né, que não se reproduziu. As aves de rotas migratórias de curta duração têm as suas áreas preferenciais. Curta duração são aquelas que atravessam do Atlântico para o Pacífico. Agora, rotas longas são aquelas que vão da América do Norte para a Antártida. Então, tanto faz, mas a transmissão é facilitada pelas aves de rotas de curta duração, porque o vírus desaparece em poucos dias do organismo das aves. Então, o reservatório natural do vírus da gripe A são as aves aquáticas do gênero Anseriformes e Caradriformes. A disseminação ocorre com a participação de aves migratórias de curta duração. Como eu sei que são de curta duração? Quando elas vão e voltam num intervalo de 1.000 quilômetros, 2.000 quilômetros. E as de longa duração, elas viajam no máximo 20.000 quilômetros, que é a distância entre o Polo Norte e o Polo Sul. Aves sadias e recuperadas têm autonomia de voar 400 quilômetros por dia, sadias e recuperadas.
Aquelas que estão em recuperação, que não morreram em recuperação, elas já conseguem voar 200 quilômetros por dia, ou até menos, e elas são retardatárias. E são estas que disseminam o vírus da influenza aviária. Aqui está um esquema, por que nos Estados Unidos a ocorrência é tão grande? Porque existem essas rotas migratórias transversais que saem da costa do Atlântico e passam por uma rota, descansam aqui na invernada, vão para outra, caminham em direção ao oeste, oeste. Então, veja, a quantidade de vírus era tão elevada quanto essa barra azul, mas quando chega no oeste, na costa do Pacífico, a quantidade de vírus é muito pequena. Estas aves, aquelas que sobrevivem, ou aquelas que não se infectaram, elas podem se infectar aqui, quando elas chegam, e voltam para a área de origem, que é na costa do Atlântico, e diminui a quantidade de vírus. Então, este perfil revela que as aves de curta migração, período curto de migração, são aquelas que carregam o vírus. E aqui nós temos um outro exemplo, que faz aves que têm menos pouso, elas também conseguem, de alguma forma, auxiliar para que o vírus sobreviva na natureza. Aqui está o mapa do Brasil, que são os pontos de vigilância do Brasil. Senhores veterinários, senhores zootecnistas, vigilância é uma atividade que tem o objetivo de vigiar, isto é, comprovar a ausência do vírus. E, se por acaso houver o vírus, a própria vigilância irá acusar que está havendo um foco de influenza aviária ou vários focos de influenza aviária. Então, a rigor, a vigilância é para comprovar que o vírus está ausente, mas também a vigilância é aquela que, quando ela estiver atuando, considerando que está em tempo de paz, poderá detectar e deflagra-se um estado de guerra. Então, a vigilância tem esses dois papéis, de continuar vigiando e dizendo que o vírus está ausente, pelo menos nas estações de pouso das aves, e, de repente, ela pode detectar um caso, como aconteceu em 2023. Sinais clínicos. O primeiro sinal que nós percebemos são os sinais clínicos. As aves começam a morrer rapidamente, morte súbita, né? Galinhas prostradas, com as cristas e barbelas cianóticas, hemorrágicas escuras, cianose já estão quase azuladas, e esta ave já está mais prostrada, esta menos, uma resistência talvez um pouco maior, resistência individual. E olha, com a crista hemorrágica e cianótica, e a barbela também. Edema e congestão na região da cloaca, prostração, febre e diarreia. Então, são sinais de uma infecção. Edema de face, né? Cianose, congestão da crista e barbela é a mesma ave. Edema e congestão da crista e barbela são de outra ave, como a enclose. Aqui a barbela, aqui a crista enclose, veja as regiões hemorrágicas, na ponta da crista, e aqui já nós temos sinais de cianose. Aqui também num outro close, e mostrando a barbela. Vejam, edema e hemorragia da cloaca, diarreia amarelada ou sanguinolenta, palidez da casca do ovo. Esta ave está com dificuldade respiratória, cianose da crista e da barbela, edema do coxim plantar, e aqui as pernas, né, tendo manchas hemorrágicas
Aqui é bilateral, geralmente é bilateral. Nesse momento, a curiosidade dos senhores, eu vou falar mais tarde, já que nós estamos vendo um ovo, eu quero adiantar um conhecimento, nós vê que eu não sou muito organizada para falar, né? Mas a pergunta é, o ovo de matrizes infectadas, como é o caso que aconteceu em Montenegro, os ovos podem transmitir o vírus e dar origem a um pintinho infectado? Não acontece, porque a transmissão vertical da mãe para o ovo é muito rara. Por outro lado, quando o embrião já está presente, o embrião é altamente suscetível ao vírus da influenza aviária, porque se acomete a mãe, muito mais o filhote dela. E o ovo, então, o embrião morre, razão pela qual nós afirmamos que dificilmente ocorre a transmissão vertical e praticamente não há nascimento de pintinhos infectados, porque eles morrem de influenza aviária. Então, aqui, porque nós tem muita dúvida a respeito, eu já tiro a dúvida aqui se ainda persiste, porque em todas as lives que eu falei, eu tenho insistido muito nesse ponto. Alterações, então, o que nós vimos, repetindo, nós vimos edemas e cianose, hemorragias subcutâneas, hemorragia de órgãos internos, edema pulmonar, necrose pancreática, não vimos, mas ocorre aumento do baço, lesões do sistema nervoso central, quando elas têm dificuldade locomotora, principalmente, e torcicolo. Lesões, petequias, principalmente na gordura do epicárdio, hemorragia no tecido linfóide das placas de Peyer, né, que as aves têm, e divertículo de Meckel. Aqui o proventrículo aberto, e nós temos hemorragias petequias são hemorragias pontuais. E aqui o edema e intensa hemorragia pulmonar. Aqui nós temos necrose do pâncreas, hemorragia e necrose do pâncreas, e aqui o folículo dos vasos, folículo com vasos congestos. Então, vejam, inclusive existe destruição do folículo por ação direta do vírus. Então, as aves começam a se produzir ovos em menor quantidade, quando estão afetadas, ou param de produzir ovos. Alteração ecológica. O aquecimento global pode alterar padrões e tempo de migração, criando novos rearranjos de espécies de vírus e novas oportunidades para o rearranjo e carreamento do vírus. Temperatura da água e composição química interferem na sobrevivência do vírus, resultando em alteração do vírus. O vírus, para sobreviver, ele tem que mutar. A mutação é um recurso. E o shift é um fenômeno que os vírus trocam conteúdos do vírus e havendo um rearranjo entre os vírus. Olha que vírus versátil, senhores. Isso chama-se shift. Pode alterar o potencial de persistência. Persistência é sobrevivência do vírus na natureza. Da patogenicidade, alterar a patogenicidade, que é a capacidade de provocar doença, e a transmissibilidade, a capacidade de sair de um organismo animal e passar a infectar um outro organismo, ampliando o potencial pandêmico no homem e nos animais. No homem, eu quero dizer para os senhores que são mais afetados aqueles que trabalham diretamente com frangos ou galinhas e que elas estão doentes e infectadas. Normalmente, pessoas que não trabalham em granjas, elas são dificilmente infectadas pelo vírus da influenza aviária, até porque tem os hábitos higiênicos, o ar não transmite tão facilmente, o ar transmite somente o ar interno ao galpão. Tá? Aqui eu faço um comentário que a gente, quando tivemos a epidemia de
de vírus esse vírus que aconteceu, e todo mundo começou a usar máscaras faciais fora da residência, fora de ambiente fechado. Isso não há necessidade, porque o ar não transmite doença respiratória, a não ser que as pessoas estejam grudadas uma na outra. Características do habitat natural. Então, nós vamos lá, como o nosso inimigo vive em mares abertos, ambiente que tem estrela do mar, pulga do mar, tem lagostas, lagostim, caranguejo, que são esses organismos que são os hospedeiros do vírus da influenza aviária, senhores. E depois eles são transmitidos pelas aves migratórias, até porque elas ingerem esses elementos planctônicos, nectônicos, que são os caranguejos, pulga do mar, e por aí. Rotas pelágicas são rotas oceânicas percorridas. Então, essas rotas de aves migratórias que carregam o vírus, nós damos o nome científico de rotas pelágicas, onde normalmente vivem seres vivos que não dependem do fundo marinho, ou seja, migratória, em ambientes ecológicos de águas oceânicas abertas, como acontece no Alasca e na Sibéria, acima destes ambientes bentônicos do fundo do mar. Então, elas têm uma simbiose, elas se alimentam, né? As aves se alimentam desses seres marinhos, bentônicos, pulga do mar, caranguejos, lagostim, e por aí afora. Então, aqui, apenas para mostrar para os senhores, aqui é onde vivem os vírus, que é o habitat natural. E, naturalmente, tem o canal de Bering, aqui no Alasca, que estando em contato, eles constituem um habitat muito bom para a sobrevivência do vírus na natureza. Tão cedo, nós não nos livraremos do vírus da influenza aviária, e, pelo visto, conhecendo esta vida que existe na Sibéria, pode, a qualquer momento, mudar o perfil aqui do lado ocidental. Por isso, os senhores têm uma responsabilidade muito grande em manter as suas criações com muito cuidado, principalmente se estiverem na rota de aves migratórias. Eu considero as granjas de free range e caipiras como verdadeiros sentinelas, porque é esperado, senhores, não foi o que aconteceu este ano, mas é esperado pelo comportamento do vírus e rotas migratórias que teria acontecido antes em aves caipiras free range. Não aconteceu. Este eu já comentei, é um fato muito estranho que eu não consigo entender. Eu não estou conseguindo entender como o vírus chegou em Montenegro, em Sapucaia do Sul, onde tem o zoológico. Eu não consigo entender. Já teríamos tido um caso em fundo de quintal e caipira, no norte, no nordeste, sudeste e por aí. Então, fiquem atentos, senhores, que está acontecendo algo diferente. Apenas para mostrar para os senhores, que é no Alasca, o mar de Bering, é onde também existem aqueles seres. Vamos ver como a doença influenza aviária é transmitida. Ela parte de uma ave que está infectada, que nós chamamos de fonte de infecção. São as aves migratórias terrestres, são as aves migratórias aquáticas, são as aves de criação informal, né, caipiras e free range. E nós temos aqui um elemento que não é só importante em influenza aviária, mas em outras doenças respiratórias, outras como laringotraqueite, doença de Newcastle, e também nos casos de ácaros, né? A Lopsoroptoides galli,
que teve uma infestação maciça na região de Bastos, em 2002, mais ou menos, e está lá presente, porque agora tem a desinfecção do ar e a presença desse ácaro diminuiu muito. Mas eu quero chamar a atenção dos pombos, senhores. O pombo, ele é sinantrópico, ele vive na área onde o homem vive. Então, não admitam que os senhores tenham a visita de pombos nas criações dos senhores. Eu não sei como os senhores fazem para espantar, para evitar a presença deles, mas tomem muito cuidado. Por onde saem o vírus? Pela secreção nasal via tosse e espirro e pelas fezes. Transmissão. Então, como o vírus sai do organismo pela narina, secreção nasal, ou pelas fezes, como elas transmitem? Pela água, muitas vezes são águas que são reservadas em tanques abertos, e a ave pode defecar e contaminar a água. A ração, quando a ração não é devidamente guardada, reservada, então o vírus que está nas aves migratórias e aves de vida livre poderão contaminar a ração. Aqui, então, temos a cama, que a própria ração pode levar o vírus, ou a granja é aberta e pode entrar um pombo ou uma ave migratória, contaminar a cama, e como as aves bicam tudo que elas veem, elas podem se infectar. E, como é uma doença também respiratória, ambientes altamente aves aglomeradas, então a transmissão é muito facilitada. Então, tomar muito cuidado com esses galpões que são semiabertos, para que não ocorra a entrada do vírus da influenza, porque se entrar, senhores, em 3, 4 dias, o plantel estará dizimado. E botas, que todo mundo fala muito das botas que transmitem, são as botas que foram e tiveram recém-contato com fezes. As fezes estão ainda moles e contendo o vírus. Depois que desseca, a dessecação destrói o vírus. Então, a bota não é qualquer bota, é a bota de alguém que esteve fora do galpão, entrou para dentro do galpão e não desinfetou, não passou para o pé dilúvio. E a porta de entrada é pela boca, como já vimos, pela ração, pela água, e pela narina, num ambiente de alta densidade animal, de aves, pela respiração. Suscetíveis são as galinhas, os suínos, vaca, haja vista o caso dos Estados Unidos, Peru. Aqui, o homem não é, aqui devia ter cruzado, não é o homem, o cidadão normal, é o trabalhador, principalmente de granjas, que são suscetíveis, podem se infectar e adoecer. Aqui apenas ilustrei para os senhores verem que nós temos aqui sobrevoando 2 aves migratórias com vírus. Aqui eu tenho a bota, eu tenho o veterinário, o criador, eu tenho a ração. Num segundo momento, este vírus, ele cai daqui das aves, chegam pelas fezes, né, contidas em fezes, contaminam a bota, contaminam a barra da calça, do veterinário, do criador, a ração, e vai entrar na granja. Entrando na granja, num primeiro momento, pequeno número de aves se infectam, a partir daquele vírus que estava. Você vê que a ave migratória já sumiu. Por quê? Porque ela já passou. Ela cumpriu o papel dela de defecar na região, e pode defecar no pátio da granja de criação informal, e entra para o interior de alguma forma, né? E no caso das granjas informais, de fundo de quintal, o vírus cai exatamente ao pé da ave, no pasto onde elas estão durante o dia. E aí, então, 3 se infectaram. A seguir, elas infectam as vizinhas,
elas infectam as vizinhas, e, de repente, os senhores têm aqui uma situação que praticamente a totalidade das aves, em 3, 4 dias, se infectam. E qual é o próximo passo? Aves mortas. Que a letalidade é quase 100%, senhores. E a prevenção? Nos momentos de paz, que é o momento que nós estamos vivendo, e os senhores estão vivendo, evitar a presença de aves de vida livre nas áreas de criação externa. O senhor não sabe se elas estão com vírus da influenza aviária infectando, ou de Newcastle. Os senhores não sabem. Então, não pode admitir a presença. O senhor não tem controle aquelas que sobrevoam, né? Mas aquelas que não podem admitir isso. Nos momentos de crise semelhante ao que estamos vivendo, e na área de risco, manter as aves dentro do galpão. Então, quando os senhores tiverem a notícia de que numa região próxima, muito próxima, está tendo um foco em doença em grande subsistência, não sei como os senhores irão manejar, mas os senhores têm que recolher as aves totalmente para fora do galpão, e durante o dia, enquanto tiver o foco vivo, né, em atividade, os senhores não poderão deixar essas aves ir para o pastinho. Eu não sei como os senhores irão administrar, mas esta é a obrigação dos senhores. Porque a sua responsabilidade, a nossa responsabilidade como criador, não é em relação somente ao nosso plantel, é em relação ao plantel do vizinho, aquele que está não muito distante. A responsabilidade é bilateral, senhores. A água de bebida terá que ser clorada obrigatoriamente, principalmente se for água de poço. E se for poço raso, mais perigosa ainda é a água. Objetos, utensílios e veículos limpos, lavados e desinfetados, todos os dias da vida dos senhores, porque os senhores estão em uma situação de risco por serem granjas de free range. Observar todos os dias o eventual aparecimento de galinhas doentes, com aqueles sinais que eu mostrei, hemorragia, petequias, diarreia. E o médico veterinário, chamado, ele vai realizar a necrópsia, e, se for do serviço oficial, colher material e enviar para o laboratório que fica em Campinas, que é o laboratório de referência para a influenza aviária, doença de Newcastle. E, no caso de suspeita, também comunicar imediatamente o Serviço de Defesa Sanitária Animal do Estado. Em São Paulo é a CDA, em Goiás é a Agrodefesa, no Paraná é a ADAPAR. Então, cada estado tem o seu serviço de defesa sanitária animal. E é isso que eu quis comentar com os senhores, foi 50 minutos, exatamente o tempo previsto. Agradeço muito a atenção, e agora nós podemos partir, Ronald, para as perguntas. Professora, boa noite. Excelente. Boa noite. Uma excelente explanação. Já fui anotando um monte de perguntas aqui para a gente entrar. Vamos. Esmiuçar todas essas informações aí que a senhora colocou para nós. Tá? Se eu for capaz de responder. Estou abrindo a fila aqui já para o pessoal começar a fazer as perguntas. Mas eu tenho algumas questões aqui, enquanto o pessoal vai entrando. Pessoal, abrir a fila para as perguntas. Vão abrindo, levantando a mão aí, a gente vai passar daí para todo mundo que tem dúvidas aí para falar com a professora. Professora, essa questão, né, do frio, pelo que a senhora apresentou, ficou muito claro a manutenção da viabilidade desses vírus, né, principalmente no mar de Bering, e a partir dali você tem uma disseminação pelas rotas migratórias muito mais intensa no hemisfério norte do que aqui no hemisfério sul, como a gente viu, né? Sim. É uma questão até, digamos, biológica de sobrevivência pelos fatores que a senhora apresentou nesses estudos. Sim. Me estranha muito, como para a senhora também, como a senhora colocou, o aparecimento desse vírus num zoológico e numa granja, principalmente de matrizes.
né? Em 2023, nós tivemos a descida, nós fomos acompanhando pela costa do Pacífico, né, a chegada do vírus, então desceu até o Peru, teve uma infecção de mamíferos marinhos, foi descendo até o Chile, e depois chegou na Argentina, veio se internalizando, e na costa do Pacífico aqui no Brasil também. Então nós tivemos uma rota ali, um acompanhamento da parte epidemiológica desse vírus muito interessante, uma coisa até de livro, né, se eu posso assim dizer, né? Isso. Nesse momento aqui, nessa questão que a gente vivenciou, isso apareceu, como diz, apareceu lá. A senhora acha que seria possível esse vírus ter se mantido, porque nós tivemos casos positivos, né? 2023, na Lagoa dos Patos, naquela região, em Torres, ali no Rio Grande do Sul, que não está muito longe dessa região onde teve essa positividade. De 2023 para cá, seria possível esse vírus, a nível de Brasil, um país tropical, ele ter se mantido viável ali e nesse momento, por alguma falha, alguma questão, ter infectado esses dois pontos? Ou a maior probabilidade seria ter vindo aves migratórias e a gente não acompanhou, né? Não teve o sucesso de acompanhar como em 2023 e ele pousou lá e apareceu lá. Qual que seria a hipótese mais viável disso, professor? As duas hipóteses são totalmente válidas, porque o vírus já está endêmico com baixa endemicidade no território brasileiro. Tá, o vírus entrou em 23, ele não saiu. Ninguém debelou. Então ele está aí. Ele está aí. Né? Mas pode ser também um vírus que tenha chegado às custas das aves migratórias que descem do norte do Canadá e vão até a Antártida, do lado de cá do globo mundial, que é o lado ocidental. Todas as possibilidades são válidas. Agora, o que eu posso adiantar para os senhores, que o laboratório do Lanagro, Laboratório de Defesa Animal lá de Campinas, já está aplicando provas moleculares nessas amostras que foram colhidas em Montenegro e no zoológico, para verificar se existe uma homologia entre os vírus que estão no Brasil, que eles têm, né, mapeado, ou se é um vírus novo. Daqui a alguns dias nós vamos ter essa resposta. Nós vamos ter essa resposta. E nós poderemos ter algumas surpresas nisso tudo. Imagine se for um vírus diferente, doutor. Pois é, essa é a grande questão, né? E até será feito esse sequenciamento pareado para verificação com os casos positivos de 2023? Não sei, mas eles estão fazendo sequenciamento. Eu não posso dizer que eu não tenho essa informação. Temos essa informação. Até por essa questão dessa diversidade de organismos marinhos que a senhora colocou para nós, né, que mantém a viabilidade desse vírus, né, seria possível também, como a senhora comentou, então ele ter se mantido vivo, né, em um país tropical com temperaturas diferentes, nesses organismos que são alimento também das aves. Então acaba ficando aqui e se mantendo de forma viável, principalmente na costa, né? Agora, mesmo nesses organismos marinhos invertebrados, o vírus faz mutação. Essa é uma característica dele, ele é muito lábil, ele é muito flexível. Por que eles fazem mutação? Para sobreviver. Eu não sei, ele não tem dificuldade para sobreviver, mas ele acha que tem dificuldade e apresenta essas mutações. Agora, a mutação, eu não comentei, mas assim, a imunidade, depois de 7 dias, 14 dias, a imunidade se instala. Então, essa ave, se ela não morreu, ela fica imune. Entende? Mas durante a fase que ela está doente, ela elimina o vírus. Então, de uma invernada para outra, o vírus é transportado. É claro que vai diminuindo a quantidade de vírus do nosso lado, saindo do norte do Canadá. Eu tenho uma grande quantidade de aves infectadas, mas elas ou morrem ou se tornam imunes. Então, na primeira pousada, numa invernada, o número de aves positivas infectadas diminui.
Quando ela vai para a segunda invernada, diminui. E Vai que número é diminuindo de invernada? É consecutivamente, né? 7. Nós temos 7 invernadas, que saem do Canadá, norte do Canadá, até a Antártida. Então, na medida que elas passam de uma invernada para outra, o número de aves infectadas diminui, a quantidade de vírus disponível diminui, até chegar na Antártida sem vírus. No lado de cá da Antártida, não foi isolado o vírus, foi no lado oriental. Então, veja, o vírus é extremamente versátil. Sim. Extremamente versátil. Eu não sei se responde, irmão. Não, respondeu sim, professor. Ótimo. Essa é uma dúvida, né? Porque muitos criadores nossos sempre perguntam, Ronde, mas se mantém? Tem risco? Não tem? Como é que funciona? Tem, Né? O tem vírus, risco. como diz, chegou e está aqui. Né? Então, principalmente granjas que estão próximas dessas rotas migratórias, né? Que tem Cuidado. aves que andam por ali, principalmente aves de litoral, que a gente tem algumas granjas que estão próximas, né? Que acabam tendo esse fator, digamos, de risco maior, né? Então tem que tomar mais cuidado ainda com relação a isso, né? Com relação ao fechamento das aves, aos cuidados aí de biosseguridade, né? Temos 3 E, rotas que entram no Brasil: pelo Atlântico, pelo centro do continente americano e pelo oeste, mais próximo dos países andinos. Nós temos 3 rotas, mas elas partem do mesmo ponto. Elas têm mais ou menos o mesmo comportamento. Então, se o vírus saiu, e saiu, claro que deve ter saído ou do Canadá ou dos Estados Unidos, em algum ponto de pouso, de invernada, então, todo o Brasil, viram naquele mapa, né, que eu mostrei, dos pontos de vigilância, todo o tem isso, Brasil, de alguma forma, está exposta à infecção, mais do lado da costa do Atlântico e menos no centro do Brasil e na costa do Pacífico. Quer dizer, nós não temos a costa do Pacífico, mas na região junto aos países andinos. Então, nós não podemos dizer que nós não temos o vírus, nós temos o vírus circulante. Que elas temos estão ele nas sim. áreas, estão. Perfeito. Ótimo, professor. Vamos abrir aqui começar a ler as perguntas do pessoal. A professora Érica Crozara, qual é o tempo de retorno ao status inicial da granja, contando depopulação e aves sentinelas? Esse é estabelecido pelo Ministério da Agricultura, deve durar 50 dias. 50 dias, até É. ela ser liberada Até novamente para receber ser liberado. um novo lote. Porque o Ministério da Agricultura está trabalhando intensivamente. Os veterinários estão no campo, visitando todas as granjas de subsistência free range, num raio de 50 quilômetros, para detectar a eventual presença do vírus. Até agora, certamente não tem, porque nós não temos notícia. Vocês sabem que a notícia é real time, né? Na hora que apareceu, todo mundo já está sabendo. Então, por isso eu estranho muito esses 2 episódios tão isolados no tempo e no espaço, sabe? E no espaço tão próximo, 50 quilômetros de distância uma unidade da outra, e não aparecer nenhum. Eu acho muito estranho. Eu espero que a investigação é criminologia médica, tá? O nosso Sim. instrumento de investigação é exatamente como de um investigador policial. É o mesmo raciocínio. E eles, Como diz, a gente tem escutado algumas teorias da conspiração, né? Mas vamos aguardar aí o Ministério e as pessoas responsáveis fazerem a investigação, né? Para a gente entender como que isso aconteceu. eu não estou levantando essa hipótese, mas eu concordo que tudo é possível. Sim, exatamente. Pessoal, vou pedir para vocês, quem está levantando a mão, acho que fica mais fácil para a gente ir mais dinâmico, a gente colocar ali como a mensagem, a pergunta, que aí eu vou lendo e vai ficando em ordem. Pode ser? Então, o Tiago e o João que levantaram a mão, mandem ali as suas dúvidas, as perguntas no quiz aqui embaixo, nas mensagens, que aí eu vou lendo e a gente vai
passando aqui e discutindo as dúvidas. O Marconi Sampaio de Oliveira, por que os ovos das aves de Montenegro foram descartados se não é possível esse tipo de transmissão por Só ovos? foi descartado em Minas Gerais. Só em Minas Gerais. Só em Minas Paraná e Gerais, Santa Catarina não foram eliminados. não tem informação, não foi divulgado, não tem informação, somente de Minas Gerais. Foi por uma questão de segurança. Né? O vírus na casca ele é destruído rapidamente. E no interior também, como eu disse. Mas nós temos que respeitar a autonomia epidemiológica de Minas Gerais, respeitamos... De defesa, né? De serviço de defesa. Mas que não existe amparo epidemiológico, não existe. Tá. Até nessa questão relacionada aos ovos, professora, qual que é o período de incubação? Vamos dizer, momento de infecção. Nós tivemos a entrada do vírus nessa granja, lá em Montenegro. Desde a infecção da primeira ave, né, até você ter aves com sintomatologia clínica, né, próprias ali da questão da influenza. Qual que é o período aí de incubação até esse aparecimento, a doença se mostrar da influenza aviária? 3 a 4 dias. É rápido? 3 a 4 dias. Rápido. É muito rápido. A doença é muito... O vírus ele é muito virulento, muito patogênico. Tanto é que praticamente exterminou as aves, né? Exterminou num galpão 100% e no outro 98%. Então, o vírus é muito agressivo. Ele quer matar. Isso não é bom para ele. Porque se ele mata, ele morre junto. Ele é destruído junto. Então, essa é a razão que ele compensa. De que forma? Passando rapidamente de uma ave para outra, e a aglomeração favorece, né? Ele pega e se transmite pela água, pelas fezes, pela ração, né? E se transmite muito rapidamente. Então, o vírus é muito versátil, muito versátil. Ele é um inimigo e nós temos que conhecer cada vez mais esse inimigo. Perfeito. Vamos seguindo aqui, professora. Pelas rotas, o José Luiz Januário, pessoal parabenizando pela excelente explanação, todo mundo gostando muito aqui, mandando agradecimentos aqui, professora. Uma aula brilhante, como sempre, o Silvio Húngaro. Silvio Húngaro foi meu aluno. Olha aí, bacana. Silvio Húngaro, não é húngaro, é Húngaro. Húngaro. Olha, que bom. O José Luiz Januário, professor, pelas rotas de migração, essa possível contaminação seria de uma ave que estaria voltando do hemisfério norte de volta, que ficou aqui no hemisfério sul, recirculando o vírus? Não. A ave que saiu infectada, a rota infectada que desce, né? Ela volta. Mas no retorno não tem ave com infecção, porque não foi detectado o vírus na Antártida, pelo menos do lado de cá do mundo, onde a rota do Atlântico chega. Não tem. Era só de ida. Então, não seria possível. E aí a vigilância ativa também do Ministério e a questão da vigilância feita também na Antártida, se tivesse uma contaminação, teria sido diagnosticado em algum momento, né? Teria sido. Da Antártida não é competência do Brasil, né? Teria uma outra esfera de competência. Eu não sei dizer de quem seria a competência. Deve ter um serviço de defesa sanitária animal da Antártida. Mas não tem relatado, não tem publicado. Tem somente do outro lado da Antártida, que já a rota migratória é aquela que sai do Alasca, via costa da China, né? E chega, passando pela Austrália, desemboca na Antártida do lado oriental e sobe negativa, não tem nenhum relato que a ave no retorno esteja infectada. É claro que ela poderá se infectar no caminho
se por acaso ela pousar numa invernada onde tenha aves infectadas. É claro que isso pode, mas é no caminho. Seria uma contaminação cruzada, digamos, reversa, que ela pegou de aves que estão em sentido contrário. Isso, uma infecção. Ou uma contaminação no ambiente que se manteve o vírus vivo naquele ambiente específico, né? Por esses animais aquáticos, alguma coisa assim, né? Claro, porque o vivo não sobrevive tanto tempo, sobrevive bem no solo, né, do hemisfério norte, em função da temperatura que mantém facilita a sobrevivência do vírus. Agora, a temperatura da região tropical, como a nossa, não é favorável à transmissão pelo solo, mas nós não podemos descartar essa hipótese. Ok, professor. Perfeito. Só o Tiago aqui, relembrando, né, a questão só para reiterar, acho bacana também, porque nós temos, professor, aqui hoje, né, participando, produtores que são de subsistência, né, de pequenas criações, e os clientes, os participantes aqui da comunidade mais, são granjas comerciais em sistema caipira, né, que aí nós já temos todo o PNSA, Programa Nacional de Sanidade Avícola, aplicado, né, com acompanhamento de responsabilidade técnica minha e dos outros 3 veterinários que trabalham com a gente. Então a gente tem aí os 2 tipos de criações, né, o subsistência, que estão aqui com a gente, e os criadores caipiras legalizados, né, que já seguem as normas, que têm um acompanhamento veterinário adequado já, que são sistemas diferentes. Vamos lá aqui para as outras perguntas. O João Deixa eu fazer um comentário sobre essa colocação da subsistência e as granjas caipiras que são registradas. Em termos de influenza aviária, as duas não têm diferença. Elas são igualmente suscetíveis, porque elas vivem fora do galpão durante o dia. Então, na hora que o senhor coloca as granjas, as aves de criação registrada com free range, elas saem para o pastinho durante o dia, elas estão na mesma situação epidemiológica de uma criação de subsistência. Então, elas são igualmente suscetíveis. Epidemiologicamente, elas são iguais. Certo, perfeito. O João, então, manda aqui o resumo de manejo preventivo para as aves em galpão semiaberto é não dar acesso a piquete. Água clorada, Exato. pé dilúvio, desinfecção de equipamentos e roupas e afastamento de aves silvestres. Teria algo mais? Afastamento de aves silvestres, eu volto a pergunta para ele, como o senhor faria afastamento? Espingarda? E tela não vai adiantar. A tela na parte superior é uma questão também, né, professora, que não é efetiva, né? Não é eficaz, por quê? Porque se a ave pousar e defecar, até favorece, porque em vez dela passar voando, ela pousa. Se não tivesse a tela, ela não pousaria. Então, para mim, o risco é até maior. Sim, eu concordo com a senhora. Mas é uma questão até que acho que vale a pena a gente ressaltar e discutir às vezes, né? Porque pela ofício circular que está proibindo hoje a soltura das aves, né, em granjas comerciais, existe uma cláusula dentro desta norma, e foi até uma questão que, quando ela entrou em vigor, foi questionada por mim, né, nas mídias e por algumas outras pessoas que a gente tem contato, de que seria liberado o acesso a pasto se tivesse telamento com malha de 1 polegada, né, igual na tela de aviário, na área de piquete. Não adianta. Então, essa questão, por exemplo, se uma granja hoje quiser soltar as suas aves, é só colocar a tela lá que, pela lei, pela norma vigente, ela está assegurada. Né? E é uma incoerência, epidemiologicamente falando, como a senhora comentou. Né? Ela até favorece, como eu acabei de dizer, as aves, Sim. Quando não tem tela, ela não pousa. Ocasionalmente, acidentalmente, ela pode defecar e cair na cabeça da galinha. Mas, se o senhor coloca a tela, elas pousam e defecam. Fica mais fácil ainda. Instalar um poleiro. Exatamente. Então,
Acho que a gente tem que discutir mais abertamente isso aí, até com as pessoas responsáveis, né, das nossas Eu legislações acho, aí. não é com a pessoa responsável, tem que discutir com o epidemiologista. Acho que o Quem epidemiologista conhece isso? deveria ter um mínimo, né, de conhecimento dessas questões, né? Todos os nossos veterinários tiveram curso de disciplina de epidemiologia no currículo de veterinária. Certo. É. Às vezes tem que sentar no livro novamente, né? Pegar os livros aí. Vamos seguir aqui. O Tiago Gabriel. Qual a opinião da doutora sobre o telamento superior dos piquetes em alguns estados cogito? Já acabamos de falar sobre isso, né? Que vai Sim, ajudar, na verdade, ao invés de piorar, de ajudar. sim. A Marta Gava. Professora Massaio, aqui no sul temos muita presença de patos selvagens em rios e açudes. Você pode compartilhar conosco um pouco sobre o papel dos patos na epidemiologia da IA? Marta Gava, como vai? Minha amiga também. Prazer em tê-la aqui. Os patos têm o mesmo papel das aves, das galinhas, né? Elas são suscetíveis, e Uhum. se o vírus chegar no pato, na pata, é claro que o vírus vai se disseminar da mesma forma, com a mesma velocidade e com o mesmo perfil de disseminação que ocorre De entre galinhas. letalidade. A letalidade também é altíssima. Uhum. É claro que numa criação de vida livre, como um lago, uma lagoa, a mortalidade poderá ser eventualmente menor, porque quando a gente fala mortalidade 100%, é em confinamento, Ronald. É Uhum. granja, é galpão confinado. Agora, no ambiente, a transmissão de doença aerógena está dificultada pela ação do vento. Você não vê o vento, mas o vento ele acaba dispersando aquela matéria eliminada, né? A secreção eliminada pelas narinas das aves, mas tem o componente de fezes, porque elimina pelas fezes e pode ingerir água contaminada, mas potencialmente a infecção é em menor proporção em qualquer criação, inclusive patos de vida livre, comparativamente aos patos em galpão. Uhum. Então, até uma questão que estava como pergunta aqui, professora, para eu fazer. Essa questão da letalidade, né, em granjas e em aves de vida livre. Então, a questão das aves de vida livre, uma menor taxa de letalidade está relacionada a elas estarem soltas e a Sim, dificuldade da transmissão do vírus. sim. Mas, a partir do momento que a ave recebe uma carga viral suficiente para desenvolver ali a doença, a letalidade é igual nas granjas, não teria diferença. Tá muito certo, o raciocínio perfeito. Perfeito. Então, essa questão da soltura, né? Da E soltura. Então, muito da, cuidado. da liberdade dela, né? É. Uhum. Tá joia. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, já falamos. O Rubens 3. Professora, parabéns pela excelente aula. Pergunto: se fala muito nos procedimentos que foram adotados na granja de reprodutoras, mas sobre o caso do zoológico não se fala muito. Quais foram as medidas tomadas? A reprodutora, ele quer dizer matrizeiro, né? O Sim. matrizeiro, na verdade, todas morreram, mas se não tivessem todas morrido, a medida seria a eliminação de todas. Esse é um plano que não é do Brasil, é a Organização Mundial de Saúde Animal, OMSA, a antiga OIE, estabelece, no caso Uhum. da influenza, depopulação, eliminar todos os animais, né, que estão na granja foco. Agora, no caso dos zoológicos, eu não entendo. Está errado do ponto de vista epidemiológico. A alegação foi porque as aves estão em vida livre. Sim, mas existe uma legislação internacional
que diz que em todo estabelecimento de criação que tiver pelo menos um animal com influenza aviária, a granja, o estabelecimento terá que ser depopulado. Eu não sei o que aconteceu. Teria que perguntar para o serviço oficial. Certo. A gente não tem informações sobre essa questão, né? E se discute muito, né? Porque é um risco potencial, como as questões que a senhora colocou de sobrevida em água, matéria orgânica, fezes, outros animais. A gente está em um período de frio no sul. Então, esse frio vai fazer com que esse vírus perdure no ambiente por mais tempo, né? Então, é um potencial risco gigantesco ali, né? Eles tiveram sorte. Eles tiveram sorte. Sim. Eu não tenho outra forma de explicar. Outra palavra, né? Outra palavra para qualificar a situação. Mas foi um risco muito grande. Foi um risco muito grande, porque simplesmente o critério animal, aves doentes, separar, e se alguma ave ou algum animal estivesse no período de incubação, onde os sinais clínicos ainda não aparecem, Ronald, como que ficamos? Sim. Desmoralizava. Tiveram muita sorte. Muito bem colocada essa palavra, professora. Acho que é bem isso mesmo. Mas vamos lá, vamos seguindo aqui. O Maurício Luiz pergunta se haverá necessidade de se cancelar futuros seminários e congressos, acho que do setor aí da avicultura. Não, não. Porque como que se o só se o congresso for de trabalhadores de granjas, que sai da granja e vai direto para Diretamente, o né? evento, né? Sim. Que certamente ele não vai com a bota suja, ele vai com um sapatinho que estava na casa dele, vai de terninho. Então não tem como o homem poderia carrear. Não vai carrear nas suas mãos, no seu corpo. Né? Só essas A não ser medidas que de ele higiene adoeça. pessoal já seriam suficientes para eliminar a probabilidade, né, de Isso é contaminação. um assunto que, desde que a influenza aviária apareceu no Brasil, se discute, que o profissional que chegasse ao Brasil retornando de um evento ocorrido nos Estados Unidos, o evento localizado, o prédio, o local localizado numa área de risco, deveria ficar em quarentena 3 dias aqui no Brasil. Não tem apoio epidemiológico para isso. Uhum. Não tem amparo epidemiológico. É Sim. só pensar, o vírus estaria aonde no corpo desse indivíduo? Nas narinas? Não. Era só Uhum. proibir que essas pessoas do evento visitassem granjas no país do evento. Só isso. Sim. Isso é uma coisa óbvia, né? Uhum. Analisando a questão epidemiológica, tem que existir uma grande falha de ações e de desleixo, vamos dizer assim, por parte das pessoas envolvidas para você carrear de um evento uma situação como essa, né? Mas O enfim, vírus não sobrevive é muito dessecado. sensível, né? E tem outra coisa, existe o que se chama dose infectante. Não é uma partícula que vai virar o que irá produzir doença. Terá que ser tem um título de vírus, a quantidade de vírus, milhões de partículas virais para produzir um caso de infecção no homem ou no animal. Uhum. Para daí, a partir desse, você ter uma disseminação, né? Que seria a Sim, dose mínima, né, de infecção dose mínima, que se tem que chama ser medida. DI, dose infectante. Né? Uhum. 10 a sétima, 10 a oitava. Então, não tem como. Uma partícula viral é como. Não faz Nada, né? verão. Né? Não Não faz. faz verão, né? Não faz. Perfeito. Professora, tem uma pergunta interessante aqui, ó. O Chester Barroso mandou parabéns aqui para a professora Massai pela excelente apresentação. O José Luiz Januário também, parabéns, sempre muito coerente. E aí tem uma pergunta do João Paulo Altenfielder, que eu acho que é muito válida e até já foi é, caso de uma discussão nossa no passado, né, há um tempo atrás,
que ele traz aqui, né? Evitar as aves silvestres na área da granja, né? Eliminando árvores frutíferas e de sombra. Seria coerente essa questão? Obrigatório. Coerente e obrigatório. Aliás, Apaga a luz aí. eu não sei se existe uma legislação, mas existe uma recomendação que, próximo a granjas de aves, tem uma interferência. Você já foi até lá no quarto te ver? Só um minutinho. Tem uma interferência de alguém que está falando. Então, a recomendação é que não se tenha aves frutíferas na granja, nas proximidades da granja, e nem árvores que deem flores. É difícil? É, mas existe até um livro que chama Árvores Frutíferas e Árvores que dão flores. Isso, eu não sei se é legislação, mas eu sei que existe uma recomendação de que não se tenha. Porque os pássaros vão se alojar, eles vão se aninhar nesses locais. Seria o mesmo conceito da tela na parte superior, que seria um puleiro, um abrigo para aves, né? Muito bem colocado, muito bem colocado. É o mesmo conceito. Não ter. E tem algumas questões que até naquele momento que a gente discutiu essa questão das árvores frutíferas, né? Como a senhora muito bem colocou e até mandou um arquivo para mim, existem aves que se alimentam de pólen, né? Que se alimentam de outros frutos que nós não reconhecemos como frutas. Né? Então, sim, é muito colocado a questão de se proibir árvores frutíferas, mas pela legislação, dentro da lei escrita no Programa Nacional de Sanidade Avícola, não há a proibição. E sim fica um consenso dentro dos serviços oficiais, né, que se pede mais enfaticamente em algumas áreas e algumas regiões até se permite, né, algumas árvores frutíferas por causa desses sistemas alternativos aí de produção que a gente trabalha, né? Veja, Ronald, muitas vezes não tem lógica epidemiológica, porque a epidemiologia é uma ciência muito complexa, né? Uhum. Eu estudei anos, né, para chegar ao ponto que eu cheguei. Eu estudo epidemiologia há 60 anos. Então, veja, esperar que um jovem veterinário domine a epidemiologia na sua totalidade não é possível. Por isso que eu posso dar palestras muito raramente em momentos de paz. Eu gostaria de trabalhar muito mais em momentos de paz do que agora no momento de guerra. Sim. Nós estamos numa fase de emergência. E epidemiologia se aprende em tempos de paz. E a Massaio está sempre pronta para dar palestras, para ensinar, receber consulta, meu telefone está sempre disponível, todos que quiserem perguntar, eu respondo, envio material. Eu tenho muitos textos escritos, se for necessário, eu posso franquear através do teu WhatsApp minha apostila sobre influenza aviária. E também um texto chamado Como a Epidemiologia Trabalha pela Avicultura. Eu posso franquear amanhã. Perfeito, professor. Pode passar para nós que a gente distribui aí para o pessoal e deixa disponível, sim. Vai ser um prazer. Eu estudo o tempo todo. Eu não posso guardar isso para mim. Eu vou ser cobrada quando eu morrer. Quando eu for para o céu, eu vou ser cobrada. Eu espero. E até daqui a pouco estaremos juntos também, né, dentro de um projeto novo que nós já convidamos a professora para falar para os veterinários que estarão trabalhando com a gente, né, para levar essa questão do entendimento da epidemiologia, como a senhora colocou para mim, né, lá atrás, onde eu absorvi todo o que foi possível, né, e depois desenvolvemos juntos aí com outros profissionais durante esse caminhar aí da veterinária. Né? Muito então, bem, a educação continuada é importante. Exatamente. Mas, enquanto isso, vão se deliciando com as minhas apostilas. Perfeito. Eu tenho muito escrito, tenho de bioestatística, vigilância, investigação, monitoramento.
Uhum. Aliás, eu escrevi um livro sobre biosseguridade na avicultura, de corte, na postura comercial e na suinocultura. Vai sair editado o manual pela Behringer, que foi quem abraçou a minha ideia, e o livro tem 500 páginas. Ó. Quando Porque sair eu dou esse material... todo o conceito. É um manual de biosseguridade com vistas à qualidade total. Então, eu dou todo o conceito, desde epidemiologia até apostila de bioestatística, de vigilância, de monitoramento, tudo, toda a base científica, disciplinas básicas, que ocupa cerca de 70% da apostila, do livro, está no livro, e depois vem ponto por ponto, controle de roedores, controle de artrópodes, controle de cascudinho, meu Deus, manejo da cama, aves mortas. Por falar em cama nova, eu não sei se vocês sabem que na criação, eu vou falar na criação intensiva, tá, Ronald? Me desculpe, eu tenho que falar desse assunto. Nós não temos ainda um procedimento padrão para descontaminação de material de cama nova. A cama nova vai maravalha, palha, não é isso? Palha de arroz, palha de milho. Esse material ele já vem contaminado do campo, onde habitam aves migratórias, roedores, animais silvestres. E eles vão para a fábrica de produção de cama, e a cama vai direto para a granja. Então, nós sabemos que muitos casos acontecem de salmonela, E. coli, no alojamento com cama cama nova. Contaminada. Eu estou trabalhando num projeto, que eu já praticamente terminei, de um equipamento de descontaminação termodesinfetante, porque a minha preocupação é a cama nova, e minha outra preocupação são os animais, as aves mortas. Então, o que fazer? Compostagem dentro da granja? A granja não foi para manejar a ave viva e a ave morta. Não é na granja. Compostagem na granja, isso devia ser proibido por legislação. Mas isso é o que acontece. É o que se tem como a melhor forma de destinação, né? Mas você está mantendo cadáveres contaminados dentro da área da granja, né? Jamais, jamais. Existem graxarias, tem quase uma centena de graxarias no Brasil todo, que a maioria deles recolhe em containers, que são colocados em comodato nas granjas, sob congelamento, a temperatura de congelamento, para à medida que os animais vão morrendo, suínos, aves, vão colocando dentro deste galpão. Tem duas portas, uma porta na área semilimpa, né? E a outra porta na área suja, para retirar, abastecer a câmara de um lado, da área semilimpa, do outro lado. E esses animais mortos, eles têm que ser vendidos e não doados. Às vezes o criador quer se livrar daquele problema, ele acaba dando. Desses animais mortos, vocês podem produzir material de higiene, shampoo, sabonete, uma série de produtos, sabão, né? Produzir sebo. E o jogo tem que ser de ganha-ganha, senhores. Os senhores estão dando matéria nobre que os senhores têm, que morreram por acidente ou por alguma doença, tem que vender. Porque do outro lado, a graxaria ganha. E o jogo não pode ser de ganha e perde. O grande problema, professor, eu vejo que é uma questão muito comum, principalmente nos nossos projetos, são projetos pequenos, né? Nós temos produtores aqui participando hoje com a gente que tem 5.000 aves, 6.000 aves, 7.000 aves.
né? Então, perto da avicultura industrial, onde você tem um volume maior, até significativo, que justifique um veículo ir buscar esse material, ou às vezes até uma negociação, né? Diferente, nós temos uma grande dificuldade de encontrar empresas que queiram nos atender e disponibilizar produtos para esse setor, desde vacinas, medicamentos preventivos, desenvolver produtos específicos, linhas, né? Até não muito tempo atrás nós tínhamos uma grande dificuldade de encontrar nutrição adequada que não tivesse os antibióticos para atender às normas vigentes para a produção orgânica e caipira, os pigmentantes, uma série de detalhes os quais a gente às vezes não tinha opção e o produtor tinha que usar um produto que não era permitido por lei, porque não se tinha como esses pequenos produtores acessar esses produtos ou essa tecnologia, né, para atender às normas. Agora mudou bastante, né, mas mesmo assim a gente tem uma grande dificuldade nessas questões. Então imagine numa destinação de aves, né, que numa granja, por exemplo, esses clientes nossos aí, você tem uma perda aí de 1, 2 aves por dia, né? A gente tem que pensar nisso também, é uma coisa que eu sempre provoco, até já conversei com a professora, há uma demanda muito grande do mercado consumidor por esse tipo de produto. E nós estamos sendo procurados de uma forma que não tivemos até então uma procura para legalização e construção de granjas nesse modelo. Né? Só que são granjas o quê? São granjas pequenas, de 5, 10, 15 mil aves no máximo. Então, eu acho que é uma coisa que nós temos que começar a discutir mais. Qual vai ser as alternativas para esse setor, para a destinação, né, dessas aves? A gente tem que pensar no pequeno. Essas questões da área de piquete, né? Até eu comentei essa semana num story aqui, que eu dividi com o pessoal nas nossas mídias, que se o Ministério, né, os órgãos oficiais entenderem que, digamos assim, tudo bem, as criações ao ar livre são um problema e nós vamos acabar com ela, né? Não vamos permitir de forma alguma a soltura dessas aves para as áreas externas, certo? Existem muitos consumidores que não vão aceitar isso e vão procurar aquele produto onde a ave é criada solta. E aí o que eu entendo disso? Vai abrir mais brecha para criações informais. E elas vão continuar e vão crescer cada vez mais. Então nós como técnicos, como a professora, né, eu, vários outros profissionais que trabalham na avicultura, tudo bem, vamos tirar as árvores, vamos colocar a tela não é uma possibilidade. Às vezes, uma questão que até eu queria perguntar, aproveitar esse gancho aqui, nós temos aí já vacinas sendo utilizadas em alguns países do mundo. Queria que a professora, se tiver conhecimento nisso aí, trouxesse se tem alguma experiência ou não, tem efetividade ou não para esse caso, por exemplo. Vamos instituir uma vacinação para essas aves que vão sair para a área externa. Seria uma possibilidade viável hoje ou não? Ou teria que desenvolver outras vacinas ainda? Né? Porque é uma coisa que tem que ser discutida, né, professora? Essas questões. Discutir. Ronald, sem entrar em muitos detalhes, eu digo para vocês o seguinte: problemas, nós estamos administrando problemas. Sim. Problemas não são para serem administrados, são para serem resolvidos. Esse é o princípio do ser humano. Problema se resolve, procurar soluções, não administrar. Uhum. É o que está sendo feito, administrando o problema. Entende? É um assunto difícil sobre a free range e caipira. Estados Unidos está enfrentando influenza aviária adoidado. Por quê? Em granjas, porque os Estados Unidos o pessoal gosta de criação livre. Uhum. Né? É uma tendência mundial, né, professora? O pessoal querer esse tipo de criação, né? Pois é.
Eu tive uma vez, eu participava de um grupo de debate com 2 americanos e 2 brasileiros aqui. A gente discutia influenza aviária, doença, depois eu abandonei porque não dá. E um dia o americano chegou para mim, porque vocês não conseguem resolver a salmonela, a salmonelose, né? Eu falei, doutor, o senhor foi presidente do NPIP, que é o PNSA do Brasil. E o NPIP foi instituído para controlar a salmonela. O senhor foi presidente 25 anos e o senhor não resolveu. Vem falar isso para mim, brasileira? São outras questões, né, professor? É fácil você jogar, sabe, na cara do outro. E isso com Mas uma ampla utilização de vacina e medidas de controle, né? E ela ainda a continua sendo um vacina problema, né? sozinha não resolve. A vacina ela tem que andar junto com as medidas de biosseguridade. Ela não é substituta. Ela é mais uma medida. Sim. Porque se eu não tiver medida de biosseguridade, a vacina não vai segurar superinfecções, superdose de infecção. Eu tive em conversa no ano passado com um colega de uma empresa de genética que esteve recentemente na Alemanha. E segundo ele, não sei se é de conhecimento da senhora, ele comentou que na Alemanha foi-se liberado a utilização das vacinas de influenza para criações free range, né? Só que eu entendo que existe uma barreira até de exportação. Então, a Alemanha exporta para que países o seu produto de aves? Que é uma barreira, né, que países de importação exigem que não se tenha, né, para exportação. Então, aqui no Brasil seria um pouco mais difícil porque nós somos o maior exportador mundial, né? Estamos entre os maiores produtores mundiais de carne de frango. Então, a gente envia isso tudo para fora. Então, você colocar isso como uma medida de biosseguridade, além das outras medidas que nós já temos dentro do PNSA e discutir algumas outras, né? Quando que a gente vai conseguir isso, digamos, fazer essa discussão e colocar na mesa, junto com o Ministério ou as defesas agropecuárias? Né? Vamos instituir, vamos liberar então só para esse setor? Consegue-se tratar isso aí a nível de ABPA, né, com os mercados importadores? É muito polêmico, é uma coisa que tem muito muito pano para manga, né, para ser discutido, para até a gente ter alguma solução definitiva numa questão. Não existe solução definitiva, né? Uma solução do problema, né? A vacina tem que ser pensada com muito cuidado. Por exemplo, existe um princípio na imunologia que diz que a vacina deve ser aplicada pela porta de entrada do agente no organismo. Por quê? Porque a imunidade tem a imunidade local, a imunidade de mucosa e tem a imunidade sistêmica. Agora, por onde entra o vírus da influenza aviária? Pela narina, pela boca. Você vai vacinar pela boca, pela narina? Sim. Produzir vacina. Vivas, né? Tem vacina viva e atenuada de preferência. Então, fica muito difícil. Precisa conhecer a imunologia a fundo para discutir vacina. E a vacina sozinha, ela não segura nenhuma doença. Quem segura é a biosseguridade. Porque as vacinas, elas estão ficando cada vez mais sofisticadas, cada vez mais específicas, isso é desejável, mas querer que a biosseguridade colabore, não. A vacina é que tem que colaborar. E existe muito isso, né, na área produtiva, que a senhora já deve ter visto muito isso, e eu também nesses 18 anos, às vezes uma certa negligência das questões de biosseguridade pela utilização de vacinas ou por outros uso de medicamentos, outras ações, outros artifícios. E isso é uma coisa que não pode acontecer. Na verdade, tem que se complementar e se fortalecer, né, com relação a tudo isso. Porque, a rigor, biosseguridade é prevenção, né? Sim. Professor, vamos ter mais umas 3 perguntas aqui para a gente finalizar, porque
para não abusar demais também, né? Da sua boa vontade de estar aqui com a gente. Eu estou aqui, reservei a noite, esse período para vocês. Vamos lá. Tiago Gabriel, em relação ao vírus de baixa patogenicidade, o que ocorre se for detectado em granja comercial? As regras são as mesmas? Não são baixa patogenicidade. O que é patogenicidade? É a capacidade de provocar doença. Uhum. Esse é o conceito de patogenicidade. Virulência é a gravidade, né, de um sinal clínico. Então, a baixa patogenicidade é vírus, não é objeto de programa. Quem é objeto de programa é vírus de alta patogenicidade. De alta patogenicidade. Se ele for identificado em algum momento, não se faz nada. Se mantém como se fosse um vírus de bronquite, qualquer outra coisa. Você não vai nem diagnosticar, porque baixa patogenicidade é pequeno número de doentes. Uhum. Então, como você vai suspeitar da ocorrência de uma doença causada por um vírus de baixa patogenicidade? Não tem como. Já é baixa, a patogenicidade é número de doentes. Se é baixa, número pequeno. O proprietário acaba eliminando e nem leva em consideração que poderá ser, eventualmente, um vírus de baixa patogenicidade. Muitas vezes, se isso ocorrer, né, professor, pode até passar por um outro vírus, né? Respiratório, que a gente tem muito comum no Brasil, né, de desafio nas granjas. Pois é. Porque como que você diagnostica pelo aparecimento de doentes e confirma pelo laboratório do que se trata? Você não tem doente, baixa patogenicidade, não é nula, é baixa, pequeno número. Então, você não tem nem como. E os sinais, às vezes, são de simples resfriado, não chega a ter hemorragia, diarreia. Então, tem elementos para suspeitar. Para suspeitar, né? Perfeito. Professora, Pocai está aqui, professora Massaio, parabéns pela aula. Epidemiologicamente falando, qual sua opinião sobre visitas técnicas e comerciais nas empresas, nos escritórios, obviamente? Se é para entrar no escritório, aliás, nenhuma visita técnica. A visita técnica é por parte de quem? Técnicos ou indústrias farmacêuticas? Muito provavelmente os dois, acredito que ele está se referindo. Granja não é local de visitação. O galpão de criação não é lugar de visitação. Se é para fazer negócio, negócio é no escritório. Perfeito. Eu acho que isso responde. Se atenta a isso, né? Ponto final. Ponto final. Não, ponto final. Na resposta. Na resposta. É proibido entrar na área de produção, nem na área de segurança. E não somente nesse caso específico, nesse momento que a gente está passando, né? Em outros momentos também. Principalmente. Perfeito. Olha, eu tenho, muitas vezes, em granjas que tinham problema, eu recomendava que o representante de empresas, tal, eles nem entrassem na granja, mas fizessem negócio fora. Eu falei, nem que seja no barzinho, vão fazer um negócio lá. Não entre na granja, não entre na área da granja. Quando tiver problema, não entra ninguém. Uhum. Qualquer doença respiratória, doença diarreica, tem problema, não entra, é princípio. Sim. E se área de houver segurança, necessidade que se tenha ações de biosseguridade de controle, né? De acesso, por onde passou, prevenção, troca de roupas, enfim, né? Que tem medidas para serem tomadas, né? Para permitir isso, caso seja necessário. Há 3 dias. Ele tem que entrar no vaso sanitário, se por acaso ele entrar numa granja que está tendo problema. Ele tem que entrar em vazio sanitário 3 dias, pelo menos, sem visitar a granja. Sim. Porque o homem... Vazio sanitário e medidas, né? De biosseguridade, né? De higiene. É uma medida de biosseguridade. Sim. Perfeito, professor. William Tomasi. Parabéns pela excelente aula, professora Massaio, nossa alicerce na sanidade e epidemiologia. Muito obrigado. William Tomasi, meu amigo.
de videira. Aí Muito terminamos aqui, Luiz Pinto, o UEDA já determina a remoção total das frutíferas como condição para registro. Foi o que ocorreu comigo. Ah, é. Pronto. Exatamente. Aí está uma testemunha. Perfeito. Professor, chegamos ao final das perguntas que o pessoal colocou aqui. Alguém tem mais alguma questão, alguma dúvida? Temos que esgotar, nós não podemos deixar ninguém sem resposta, pelo menos esta é a minha atitude. Aqui terminamos as perguntas que foram feitas. Se alguém quiser, às vezes, abrir o microfone, comentar alguma coisa, eu quero, enquanto isso aqui, né, agradecer mais uma vez, professora, porque é muito elucidativo tudo, né? É extremamente importante essa questão, como a gente discutiu, né, com todo esse conhecimento que a senhora traz para a gente, já trouxe para mim, durante o período aí que eu estava dentro da avicultura industrial, e que leva também para a gente nos eventos da avicultura, onde eu já tive o prazer de participar de palestras. Muito obrigado por ter aceitado participar aqui com a gente e levar para esse nosso setor, né, da avicultura caipira, essas discussões, essas questões que a gente trouxe. É extremamente importante que uma das questões que a senhora colocou de uma forma muito assertiva é a busca do conhecimento, é o entendimento do inimigo, né, desse inimigo comum a todos nós, porque não é só um inimigo da avicultura industrial, da avicultura caipira, da avicultura de subsistência, né, ou de outras aviculturas, mas de todo mundo, né, e de toda a nossa nação, que tem uma grande quantidade de pessoas que vivem, que trabalham com esse setor, né? Então, a gente conhecer, entender e se prevenir contra esse grande problema comum a todos nós é o mínimo que nós podemos fazer, e com a ajuda da senhora aqui, acho que fica aí muito mais fácil, né, esse entendimento e esse caminho nosso, tá? Nesse entendimento e nessa proteção. Muito obrigado mesmo, fundo do coração, por ter aceitado esse convite de estar aqui com a gente e por ter aceitado os outros também, que a senhora vai estar com a gente daqui a pouco também, qualificando a nossa equipe aí, levando mais informação para esse pessoal aí. É um prazer. O meu prazer é ensinar. Excelente, professor. Queria até aproveitar aqui, no chat aqui a gente não teve mais nenhuma pergunta, se nós poderíamos, nós temos aí no nosso canal no YouTube, não é muito ativo, nós não temos um trabalho muito expressivo ali dentro do YouTube, mas gostaria da sua autorização para disponibilizar essa aula para o pessoal, né, que tiver intenção de buscar essa informação lá no YouTube, salvo, lógico, né, as devidas menções à senhora e a todo o seu trabalho, para esse pessoal da avicultura alternativa que não conseguiu estar aqui com a gente hoje, que quiser entender um pouco mais e acessar esse material depois. Se a senhora autorizaria isso aí, gente. Eu autorizo, não somente autorizo, mas os senhores conhecem o meu contato, né? E apostilas, eu escrevo muita apostila sobre doenças de aves, já escrevi muito sobre doenças de suínos, é só pedir, sabe? São documentos, ler, eu gosto muito de ler. Então, ler, às vezes, é melhor do que ouvir. Tem gente que aprende ouvindo, tem outras pessoas que aprendem lendo, né? São canais de comunicação, isso é neurofisiologia. 30% das pessoas aprendem lendo, 30 pessoas aprendem ouvindo e 30 pessoas fazendo. Por isso que o curso universitário tem a prova prática, escrita e oral. Porque são os 3 canais, e dificilmente uma pessoa vai bem nessas 3 provas, mas pelo menos em uma ela vai bem e se vira bem. E peçam, vocês têm meu contato, me peçam, o meu e-mail é muito simples, é mizuno@usp.br, o meu celular o Ronald tem, vocês peçam. Sim. Peçam. Eu não sei quem precisa, o que precisa. O que eu tiver, eu franqueio. Perfeito, eu nunca professor. vendi um material didático meu. Nunca vendi. Eu sempre dei
de bom grado. E para nós também essa é uma premissa, né, de disseminar esse conhecimento, e a senhora pode mandar para nós que nós vamos contribuir, disseminar esse material com o pessoal que nos segue, que nos acompanha aí, com certeza vai ser de grande valia para todo mundo, tá? Então, eu começarei com influenza aviária, doença de Newcastle, e a apostila sobre como a epidemiologia trabalha pela avicultura. Perfeito. Pode nos mandar que a gente vai colocar. Se a senhora preferir, a gente pode até colocar a senhora nesses grupos aí. Se quiser participar junto com a gente, tem um que até a Nelva está com a gente, a Nelva Grando, que fez uma palestra excepcional também sobre biosseguridade na nossa comunidade. Mas depois ela vai estar com a gente também nos outros grupos aí dos próximos trabalhos que a gente vai desenvolver junto. Eu estou em muitos grupos, mas eu prefiro, às vezes, um contato mais pessoal, sabe? Perfeito. E os senhores A gente perguntem. intermedia, e quem tiver interesse aí, a gente passa, né, o contato da senhora, se tiver alguma questão para tratar diretamente com a senhora. E o meu telefone celular você pode franquear para enviar. Eu prefiro o WhatsApp. Ok. Perfeito. Vamos fazer isso. Tá bom, professora? Um abraço a todos, muito obrigada. Gente, muito obrigado. E até a próxima. Obrigado mais uma vez, professora. Um abraço. Aula. Um abraço. Tchau, tchau.